Olá a todos, aqui é o professor Juliano. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Então, essa aqui é a aula 2 de cálculo 3. Continuar com a parte de sequência, agora a gente vai começar a parte de séries, tá? Então, agora eu vou fazer um pequeno sumário, do que vai ser a aula. Então, primeiro eu vou falar sobre séries, alguns tipos de séries, alguns critérios de convergência, tá? Então, eu vou falar primeiro o critério de convergência para séries alternadas e dar alguns exemplos. Tá, então agora vamos definir o que é série. Seja xj uma sequência numérica, a sequência de termo geral dada por essa soma é chamada série numérica associada à sequência. Então, se o limite converge para um número, se dá um número A, tá? Dizemos que a série é convergente, a gente escreve que essa série, com j de 1 até infinito, é igual a A. Se esse limite não existe, ou é infinito ou menos infinito, nós dizemos que a série é divergente. Bom, algumas propriedades, tá? Então, quando você tem um alfa é escalar, tá? Então, se ele está multiplicando dentro, ele pode sair da somatória. Se você tem a soma de duas séries, é a soma das séries. E você pode quebrar a série. Então, que nem você está fazendo uma série que vai de 0 até infinito, você pode fazer ela de 0 até p menos 1, mais com k de p até infinito. Tá? Ou seja, você pode quebrar em algum lugar. Lembrando que todas as propriedades são feitas para séries convergentes, tá? Então só faz sentido essas coisas aqui quando existe o limite. Agora temos alguns exemplos de séries. Essa primeira aqui, nós vamos falar da série geométrica, que é a PG, na verdade. Então a PG de razão R. Veja que se você abrir essa somatória vai ficar um negócio assim, né? Então como que se calcula a soma em N termos, tá? Então Sn seria 1 mais R a N, tá? Ou seja, a soma parcial. Se eu multiplicar por R dos dois lados, eu vou ter R Sn igual a R mais R ao quadrado mais R elevado a N mais R elevado a N mais 1, tá bem? Tá, e aí, se eu diminuir uma da outra, tá bem? O que vai acontecer? Eu vou ficar com uma coisa do tipo assim, né? Sn, que multiplica 1 menos R, igual a... Quando eu multiplicar por menos toda essa expressão de baixo, vai cortar tudo, né? Então, esses termos intermediários vão cortar, vai sobrar só 1 menos Rn mais 1. Ou seja, Sn vai ser igual a 1 menos Rn mais 1 sobre 1 sobre R, né? Então, note que se eu tomar o limite dessa expressão, quando o n vai para o infinito, temos que a Sn vai para 1 sobre 1 menos R. Tá bem? Que é essa fórmula, que é a fórmula do termo da soma da PG infinita, tá? Aqui lembre que o R a gente sempre é considerado um número que está entre 0 e 1, tá? Por quê? Porque se ele for um número entre 0 e 1, esse limite, ou seja, o limite dessa parte daqui, ó, quando separa as duas, né, as duas frações, esse limite vai para zero. Tá, agora um outro exemplo é o exemplo da série harmônica, tá? Então, é o exemplo da série que é 1, a somatória, né, de 1 até infinito, de 1 sobre k elevado a alfa. Na aula passada, na aula 1, eu já fiz exemplos, tá? E a ideia de mostrar isso aqui é usando a integral, tá? Então, você considera a função aqui f de x igual a 1 sobre x elevado a alfa. E aí você consegue mostrar que, uma hora, você consegue mostrar que os retângulos estão... Você pode escolher os retângulos abaixo da curva, tá? E assim por diante. E para você mostrar que se o alfa é menor, ela diverge, você mostra que os retângulos, escolhe os retângulos, né, como retângulos acima da curva, tá? Então, bom, dê uma olhada na aula 1 que vocês vão ver o que eu mostrei os dois casos. Eu mostrei quando a série é da forma 1 sobre k, somatória com k de 1 até infinito, que isso aqui diverge, tá? E mostrei que a somatória de 1 sobre k ao quadrado, com k de 1 até infinito, essa somatória converge. Então, eu usei nos dois o caso da integral. Então, dê uma olhada lá que vocês vão entender. Esse aqui é a mesma história, só que você tem um alfa aqui, tá? Você calcula do mesmo jeito, a única diferença é que na hora de calcular a integral, você vai ter uma integral onde aparece um alfa, mas você calcula normal, tá? Um outro exemplo é a série telescópica, tá? Então a gente tem a série harmônica e essa aqui é a série telescópica. A série telescópica é uma série que ela vai se cancelando, então você está supondo que o xk da série é dado por AK menos AK mais 1. Então, na hora que você abre isso, se eu escrevo isso aqui, né? AK menos AK mais 1,
com k de 1 até infinito, né? A hora que você vai abrir isso aqui, eu vou colocar até n, só para vocês verem que, tipo, quando eu pego a soma parcial, isso aqui é Sn, né? Tá, então as somas parciais, né? E quando eu abro essa soma, vai ficar um negócio assim, ó. A1 menos A2 mais A2 menos A3 mais A3 menos A4, tá? E assim por diante, tá? Até o último termo, que vai ser o AN, que é mais ele, né? Menos AN mais 1, tá? Então, a hora que você vai somando, esses termos vão todos se cancelando, os termos intermediários. Só vai sobrar o primeiro e o último. Então, por isso que isso aqui é A1 menos AN mais 1, tá? Então, se você sabe que a Sn é dado por isso aqui, é só você calcular o limite e tudo vai depender desse termo. Então, na verdade, o limite da Sn vai ser igual a 1, porque o limite da constante é a própria constante, menos o limite do AN mais 1. Tá? Então, se esse cara aqui converge, a série converge, e se diverge, ela diverge. Tá, aqui eu estou apresentando um teorema que é para série alternada. A série alternada é quando você tem valores positivos e negativos que estão alternando. Então, por exemplo, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Tá bem? Então, é uma série que está alternando os valores. Ah, então aqui eu estou dando o teorema fala assim, que se tem uma série alternada, desse jeito, tá? O menos 1 está fazendo a alternação aqui, o AK é positivo, no caso. Se a sequência AK for decrescente, e se o limite for igual a zero, então a série alternada será convergente, tá? Eu não vou demonstrar isso aqui, tá no livro do Guido Orizzi, por exemplo, mas vamos usar ele direto, então. Então, para você garantir que a série alternada converge, você vai ter que garantir que o AK é decrescente e o limite vai para zero. Então, um exemplo, por exemplo, você pode pegar esta aqui, tá? Nesse caso daqui, o AK, quem faz o papel de AK aí é o seno de 1 sobre K. Então a pergunta é, isso aqui decresce, isso aqui vai para zero? Bom, veja que se K vai para o infinito, que é o caso, né? O 1 sobre K vai para zero. Então, como o seno é contínuo, né? Seno de 1 sobre K vai para zero. Então falta mostrar o quê? Falta mostrar que essa função, ou seja, que esses termos decrescem. Para mostrar isso, você pode usar funções do cálculo 1, tá? Então, por exemplo, você pode definir f de x como sendo seno de 1 sobre x. E aí, como é que eu sei que uma função no cálculo 1 que ela é decrescente ou crescente? Olhando para a derivada. Então, se a derivada dessa função for negativa, então implica que essa função é decrescente, tá? Eu não vou fazer a conta, isso aqui é cálculo 1, tá? Vocês podem tentar fazer lá, que tá para sair de boa, tá? Tá, aqui mais um exemplo, mais de conta, tá? Mais conteiro. Eu vou tentar calcular o valor dessa soma, tá? Geralmente calcular o valor da soma é muito mais difícil do que você dizer se a série converge ou diverge. Então, nesse caso, para calcular o valor dessa soma, você tem que perceber que essa soma aqui, na verdade, é uma série telescópica, tá? E como que você percebe isso? Fazendo bastante exercício. Você bate o olho e você fala assim, não, isso daí tem cara de telescópica. Então você tenta arrumar para ver se ela vai ficar telescópica mesmo. Nesse caso daqui, se você pegar essa fração, né, usando frações parciais, né, vai ficar 4k mais 1 menos 4k mais 5. Veja que se eu colocar 1 aqui, a hora que eu tirar o mínimo, vai ficar aqui em cima 4k mais 5. E do lado de cá, se eu colocar 1, vai ficar 4k mais 1. Como tem o menos na frente, os 4k vão se cancelar. Então, eu vou colocar 1 aqui, tá? Veja que agora, quando eu multiplicar e fizer essa conta, então vai sobrar 4k mais 5 aqui, e com o menos na frente vai ficar menos 4 menos 1. Então, vai cortar os 4k, vai sobrar só o 5 menos 4, tá? 5 menos 1, que dá 4. Então, vai sobrar um 4 em cima. Então, o que eu faço? Então, eu multiplico aqui na frente por 1/4 para ficar 1, né? Porque nossa conta está com 1. Eu gosto de fazer assim, o jeito mais, eu acho mais prático, tá? Mas você pode usar, colocar A e B aqui em cima e fazer aqui, achar e descobrir o valor de A e B, tá? Você vai ver que vai dar exatamente isso aqui. Bom, então você separou desse jeito. Agora note que isso daqui, ó, você pode reescrever. De que forma? Você pode reescrever isso aqui assim, né?
Isso fica igual a 1 sobre 4k mais 1 menos 1 sobre 4 que multiplica k mais 1 mais 1. Tá vendo? Então, esse cara daqui vai ser o nosso AK. E esse cara daqui, se esse aqui é o AK, o que acontece quando eu coloco AK mais 1? AK mais 1 vai ficar um K mais 1 aqui no lugar do K. Então, é exatamente isso aqui, tá vendo? Então, menos AK mais 1. Então, ou seja, essa série aqui é uma série que é telescópica. Bom, então, portanto, daqui você conclui o quê? Você conclui que aquela série lá, eu vou chamar de asterisco aqui, tá? Então, o asterisco vai ficar igual ao limite da A1 menos a n mais 1, que multiplica 1 quarto, tá? Note que, dando que eu tirei isso daqui, A1 menos a n mais 1, da série telescópica, né? Se ela é telescópica, quando você vai somando todos os termos, eles vão se cancelando. Então, vai sobrar o primeiro e o último termo no termo geral, né? Aí você aplica o limite. Esse cara daqui vai para zero, tá? Então, vai sobrar só o A1. No caso, o A1, que seria 1 sobre 5, né? Vezes 1 quarto. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 20 avos. Isso aqui é mais um critério, tá? Um critério de convergência, na verdade. Eu coloquei como exemplo aqui, mas é para você mostrar que se o AK for convergente, então o limite do AK tem que ser zero. Ou seja, a somatória do AK for convergente, então o limite do termo do elemento que está aqui dentro do termo geral da sequência, né, é zero. Então, note que quando você faz Sn menos Sn menos 1, isso dá exatamente o AN. Tá? Porque, bom, esse Sn são as somas parciais até o enésimo cara. Essa soma aqui é a soma parcial até o n menos 1. E note que se você sabe que essa série converge, então você sabe que o limite do Sn, né, é igual a um valor, vamos chamar de A. Bom, e se você tomar esse limite com n menos 1, ou seja, diminuir um termo, o limite continua indo para o mesmo lugar, tá? Porque você só está retardando a convergência, mas está indo para o mesmo lugar. Então, portanto, quando você calcula o limite nessa expressão aqui, ó, você vai ter que o limite do Sn menos Sn menos 1 é igual ao limite do An. Agora, como isso aqui é A, isso aqui também é A, então isso aqui vai dar zero. Então, esse é o limite do An. Tá? Então, o que eu estou falando? Estou falando que se a série converge, então o limite do termo geral da sequência tem que ir para zero. Veja que não vale a volta, tá? Se o limite do termo geral for a zero, não implica que essa série é convergente. Então, por exemplo, se pegar a sequência AK igual a 1 sobre K, e você olhar para a sequência, tipo, e olhar para a série, você vai ter que o limite do AK é zero, nesse caso. Tá? Então, vou separar aqui. O limite do AK é zero, mas você sabe que a somatória de 1 sobre K, com K de 1 até infinito, diverge. Tá bem? Que a gente já mostrou. Que é a série harmônica, tá? Então, portanto, ou seja, a volta não vale. Se ela é convergente, então o limite tem que ser zero. Tá, e para finalizar a aula de hoje, tipo, eu vou fazer mais um exemplo usando aquele anterior, tá? Então, você pode tentar fazer qualquer coisa aqui, tá? Então, eu vou tentar mostrar que o termo geral não vai para zero. Então, note que se você calcular o limite de k ao quadrado mais 3, lembrando, eu nunca coloco nada aqui porque eu já sei que o k sempre está indo para o infinito, tá? A gente está trabalhando sobre os naturais. Então, bom, então quanto que dá esse limite? Bom, se você simplificar, né, colocar o k ao quadrado em evidência, isso aqui fica assim, né? Limite de k ao quadrado, e aqui k ao quadrado que multiplica 1 mais 3 sobre k ao quadrado. Então aqui vai cortar. E isso vai ser igual a, bom, isso aqui vai para zero, né? Então esse limite vai dar 1. Como o limite não é zero, quer dizer que essa sequência não converge. Então, portanto, somatória de k ao quadrado mais 3 diverge. Com k de zero até infinito. Tudo bem? Então, a aula de hoje eu vou ficar por aqui. Aí na próxima aula eu vou fazer mais exemplos dessa parte de séries, que essas partes de séries tem bastante conta e bastante critérios, tá? Pra gente estudar. Abraço, tchau.